Salve, salve nação, saudações rubro-negras. Galera, é preocupante? Essa é a pergunta que eu estou me fazendo. É preocupante o momento do Flamengo? O futebol entregado? A falta de resultados? No Campeonato Brasileiro foram 4 jogos no mês de setembro, 2 derrotas e 2 empates. Você acha que isso é preocupante? O Flamengo caiu bastante de rendimento. Só que devemos levar em conta o jogo de ontem, pelos desfalques, lembrando que a nossa zaga era titular, tá? Então é sobre isso que a gente vai falar aqui neste vídeo do Futebol 90 da ESPN Brasil. Créditos de vídeo é do grupo Disney, canal ESPN Brasil, link na descrição como créditos. E quero pedir aí o seu apoio ao canal, o seu like e a sua inscrição no canal, tá bom? Vamos lá então aqui para o vídeo da ESPN Brasil. Olha o que eles falaram dessa derrota do Mengão. De volta com o Futebol 90 para falar da vitória do Fortaleza em cima do Flamengo. Abriu o placar, tomou a virada, revirou. Você que é fã gol do do ex, falha de goleiro, teve muita coisa. Gostou? O que não tá tendo ultimamente é a vitória do Por que Flamengo, essa cara? né? Futebol, o Dorival não gostou. Você sempre fala que é fã do bom futebol. A declaração do Dorival, eu já vou chegar nesse ponto de abrir ou não mão do brasileiro, porque o Zé sempre fala sobre o recado passado aos jogadores diante das atitudes. E eu acho que teve um recado algumas rodadas atrás aí que agora está cobrando um preço. Agora, antes disso, para a gente pensar aqui numa análise de jogo, tem o seguinte: eu entendo o Flamengo num jogo como o de ontem ter, de repente, um pouco de dificuldade de construção para chegar no gol, de assertividade na última bola. Mas um Flamengo menos comprometido. Moroso. Um Flamengo moroso, menos comprometido. Sentindo menos a possibilidade de não vencer. Eu vi muito isso. Mas eu queria ouvir o Zé de verdade, porque... Sim, depois eu queria dar uma chegar nesse recado. Deixa só o Prato colocar aqui. Então, em relação ao que falou, Pedro, eu concordo. Divididas, algumas jogadas que os jogadores do Flamengo perdem o lance. O que eu não sei se é tão exato assim é o seguinte, olha... Até dia 12 isso aí pode acontecer. Dia 12 não vai acontecer mais. Isso não é algo explícito, Não sei se você controla isso. Isso não é algo explícito. Porque aí é aquela história, Pedro. Às vezes você está acostumado de um jeito. Eu concordo com você. Fica ali 4, 5, 6 jogos acostumados de outro jeito. Dia 12, atenção, gente. Tudo que a gente fez até agora, nessa última semana, não. Hoje é outra conversa, dia 12. Não sei mas eu acho que está acontecendo. Mas vamos fazer um recorte aqui para o Campeonato Brasileiro. O Pedro gosta de recorte. Assim, faz o recorte. Aí é assim, recorte. Recorte. Pelo elenco que tem, o Flamengo não pode se dar... vamos abrir mão... vamos ver esse jogo. Mas, Edu, porque é o seguinte, pelo elenco... O brasileiro abriu mão do Flamengo. Então, tudo bem, mas o brasileiro abriu mão do Flamengo, só que o Flamengo teve várias ocasiões em que eu faço um pouco dessa leitura. Quando o Flamengo entra com o time aqui contra o Palmeiras, o segundo time... aí que pra mim tá o recado. É isso que eu tô falando, vamos só jogar que tudo as bem, Copas. Zé. É isso aí que acontece. Agora, é direito do Flamengo e da comissão escolher... Fazer Copas, um planejamento. É direito. Agora, o que você não pode é estar nessa distância que está do Palmeiras. 15 pontos Você tem que estar ali com o Flamengo, o elenco do Flamengo. Vocês acham que eu estou errado aqui, que não era para estar em quarto, quinto. Tá lá, sexto, né? Sexto, sétimo. Tá em quinto. Isso. É um elenco para ficar ali. G4, tentar. Está em quinto mesmo com 45 pontos e o Palmeiras com 60. Porque teve jogos em que ele meio que deixou. Olha lá. É para o Flamengo estar lá em quinto? Não é para o Flamengo ser ultrapassado, não é para o Flamengo estar em por exemplo. quinto, mas são duas coisas. O Flamengo não está brigando pelo título diretamente pelo começo do campeonato. E está em quinto pelas decisões das últimas rodadas. Porque também já parou aquele papo de que só não estamos brigando pelo Paulo Souza. Isso aí servia até 6 rodadas atrás. Mas é assim. 6 rodadas atrás servia. Beleza. Quando você estava ali na caça, a distância não reduzia. Hoje em dia não. Hoje em dia foi escolha. Eu acho que o ponto da escolha do Flamengo foi contra o Palmeiras aqui. Depois daquilo ali, virou a chave, como o Flamengo mudou. É o que a gente estava falando do recado do jogador, né? Sim, como o Flamengo mudou. E esse jogo, assim, é natural você ficar meio com indeterminados... Mas depende muito do jogador. Porque tem jogador que eu conheço em jogos assim, mas não, eu não posso entrar mole, porque se eu entrar mole eu vou me machucar. Tem que entrar duro. Pra mim, o Gabriel é o melhor exemplo disso. Vou entrar duro, vou entrar forte, como é um jogo normal para mim. Se eu estou escalado, eu tenho que jogar. Porque se você relaxa, aí que é onde mora o perigo. É aí que você corre o risco realmente de se machucar. Zé, porque assim, digamos que a gente está observando um Flamengo mais relaxado, não está do mesmo jeito que já esteve. O que eu tenho a dúvida é o seguinte, hoje você está mais relaxado. Se a chave vira fácil de 2 semanas você vai estar de volta ao que você estava antes? Sim, não, você tem completa... Você está cheio de razão, porque muitas vezes você não consegue porque é construção, né, claro. Isso é construção, confiança. Mas tem um jogador que eu já falei dele, eu vou falar de novo. O Davi Luiz. Sim. O Davi Luiz. Você acha que o Davi Luiz ontem jogou menos que o Léo?
Não acho que jogou menos que o Léo, mas eu tenho certeza que se o Davi Luiz estivesse na Europa, ele não ia andar tanto como ele anda no jogo. Você já viu que o Davi Luiz toca a bola para o zagueiro e ao invés de ele abrir, para ele poder ajudar o zagueiro, ele fica no mesmo lugar? Sabe o que eu vi ontem? Fazendo assim. Poxa, ele é o Davi Luiz. Se ele entra no campo, eu espero mais dele. Porque ele é a referência para todos que estão ali. Então, se eu toco a bola e eu estou vendo que o meu zagueiro está com dificuldade, eu dou 2 passinhos para trás aqui e devolve para mim. Entendeu? Se ele está com dificuldade ali, eu vou para frente. Sabe o que eu vi? Sabe, eu vejo o Davi Luiz, não que ele não esteja comprometido, não é isso. Isso é diferente, as pessoas não podem entender isso. Mas eu vejo uma dinâmica no Davi Luiz que eu tenho certeza que se ele estivesse jogando na Europa, ele não teria. Eu acho que tem outra coisa aí, Zé. Sabe o que... Quanto tempo a gente passou aqui falando que um dos méritos do Dorival foi acertar o sistema defensivo? A proteção que potencializou, expôs menos Davi Luiz e Léo. Ontem, para mim, a coisa desmoronou na atuação do João. O João não foi bem. Não foi bem. O Thiago, quando tem que cobrir, e outros jogadores, quando tem que cobrir, não conseguem exatamente. A coisa começa a degringolar. Mas você viu como o Corinthians jogou ontem? Não jogou bem, mas Teve assim... dificuldades. Eu acho que tem uma concentração maior. Esses times jogam pensando nas decisões. Diferença de momento. Diferença de momento. O Flamengo veio aqui, ó, com o Dorival. Pá! Depois oscilou pelas trocas, tudo bem. Ele tá nesse momento, o Corinthians está aqui. Sim, mas o Corinthians ontem... O Corinthians está em viés de alto, como gosta de falar Rafael Prats. Mas, Pedro, em relação ao Flamengo, eu acho que o Flamengo tem muito do que o Pedro falou nas questões táticas, mas muitas escolhas dos jogadores. Sim. Muitas escolhas dos jogadores. Vamos sobrecarregar também só o gol do Pedro Rocha, que o Davi Luiz sai para dar o bote. A postura do Léo. O Léo vai correr, de novo, ele corre para dentro da área. Ele tá com o espaço errado ali, né, Zé? Quando ele acha que ele vai dar o bote, o Pedro só dá um tapinha do lado, ele está fora do jogo. São as escolhas feitas pelos jogadores que muitas vezes prejudicam o resultado final. Sim. E a infelicidade... O Santos... Eu acho que a infelicidade... O Santos é um baita goleiro, mas esse momento... Isso que eu ia falar, contra o Fluminense também, ele deu uma falhada. Posso fazer advogado do diabo? Pode, claro. Coloca o lance pra gente aí do Santos, por favor. Eu vou ficar tranquilo em defendê-lo, porque quando ele chegou... O do menino Caio Alexandre, que ainda emociona alguns companheiros novos. Para fazer advogado do diabo, Dani, porque quando da contratação do Santos, eu falei, é bom entender que, a meu ver, o Santos é um bom goleiro ponto. Ele não é, porque foi convocado, era a 4ª opção do Tite. Eu não achava isso tudo. Ele evolui, ele vem muito bem no Flamengo, só que, para ser justo com ontem, ele sente ali algum incômodo durante o jogo, antes desse gol. Ele já tinha dado uma bobeada antes. Eu não sei até que ponto isso impacta a confiança, ou não se quis trocar ali por ser final de jogo, uma série de situações. Pedro, você falou agora, eu tô prestando atenção. Eu acho que vale ouvir, se isso impactou. Olha a reação dele. Eu não sei. Ele demora para levantar. Mas eu acho que não foi nem isso aí, se ele demora. A opção dele se despalmar para frente. Não, passou na cabeça dele várias... Ele tentou abafar aqui, não foi? Passou várias decisões. O que eu faço? Eu espalmo para cima, eu espalmo para o lado, eu dou um soco na bola, eu tento encaixar. Teve uma situação anterior ali antes. Ele sente um pouco antes, ele fica parado. Não, mas aí tudo bem, mas ali é tomada de decisão. Sim. A tomada de decisão e a confiança para a tomada de decisão e a velocidade de reação, elas não podem ser impactadas? Não, ali não. Ali eu acho que não, Pedro. Ali eu acho que não. Sabe, se fosse com o pé, até eu poderia entender, porque você tem determinados movimentos que você pode fazer e tal. Então você fica limitado na linha, né? Você fica limitado. Se você tiver uma contratura muscular, você não consegue esticar a passada. Às vezes você não vai conseguir chutar com força, você vai dar um toquezinho e segurar. No caso do gol ali, era ele ficar parado. Eu achei no primeiro momento que alguém tinha ficado na frente dele, que ele não viu a bola. Que desviou um pouquinho. O Davi fica fora, o Léo sai, a bola veio. Ali, o instinto ali, ó, você dá um soco na bola. E colocou pressão. Por quê? Porque ele não via que ele via que o Flamengo, dava para você sentir que o Flamengo não tinha reação. Não tinha reação. Em que pese, assim, os problemas do Flamengo, uma grande virada do Fortaleza. Em relação à maneira que virou, o adversário que estava... Foi a 34 pontos e respira um pouco em relação ao rebaixamento. Segundo turno muito bom do Fortaleza. Bom treinador, né? O jogador, muito bom treinador. O mercado está de olho nele, né? Tem alguns clubes de Série A e alguns que ainda pretendem chegar, ou outros que não sabem se vão ficar. Cabe no seu time, Dani? Tá todo mundo... Olha... No seu time ideal, claro. Não, você faz um bom futebol, não. Tem bons treinadores. Acho que hoje o meu time, se eu fosse montar, ele teria um outro tipo de treinador, mas para um trabalho longevo... Que tipo? São Cristóvão. Não sei, um tipo que privilegiasse Copas, de repente. Por exemplo. São Cristóvão. Eu gosto de mata-mata.
mata-mata. Então, acho que essa é uma boa... Pro São Cristóvão. Essa reta final de temporada. Só assim pra mim. Você olha Rica. mais pro mata-mata, Dan? Você tá olhando mais pro mata-mata? Eu, particularmente, sempre gostei mais de mata-mata. Então, vocês não venham me confundir aqui agora nesse programa, não. Só pro fã de esporte saber do que a gente tá falando. Coincidentemente, é o que acontece com o Flamengo, que agora fica 15 pontos atrás do líder no Campeonato Brasileiro e ainda tem que aguentar zoação do adversário. O adversário que juntou as forças, subiu na tabela e respira no Campeonato Brasileiro. Cadê o pessoal do Fortaleza aqui pra gente colocar no ar e ver como é que eles encararam essa vitória? Podemos, Chita? Podemos ouvi-los? Então vamos. Os vencedores. Manda um alô pra eles aí, pô. Ao vivo, aí, vai, Gabi. Dá um abraço. Aqui, ó. Olha lá, Gabigol, boa viagem, viu? Meu ovo pra ele. Que isso, cara, calma aí. Eu amo isso aí. Eu acho válido. tinha visto isso. Com respeito. Tem que fazer. Quando você Futebol ganha, é Douglas, isso. quando você perde. Quando ganha, faz mesmo. você tem que Agora, aguentar. só uma coisa. Quando tu vai pro futebol, ele toma sacolada. Tu gosta? Não, é assim, quando ganha, O quê? Story, aí, me paga aí o isotônico, o negocinho pra Isotônico, beber, tá? você É que não paga? pode falar marca que não tá mas chegando não pra é gente. Aí, o que gelo? acontece? Gostou dessa, né, Zé? E aí, o cara, aí é stories, tem que fazer mesmo. Agora quando aguenta. perde, Tem você que sai de aguentar. fininho. Por isso que eu tô falando. Que eu já vi o Galhardo, que é um excelente jogador, eu adoro, tem que fazer isso mesmo, Galhardo, faça mesmo, mas só espera que às vezes se perde. Ah, sim. Vem faz de lá. parte, mas Tem que fazer. O Juninho fez assim, né? Eu faria isso. Então, mas aí é que tá. O Gabriel é um grande exemplo disso. Ele provoca Claro. todo mundo, ele banca Ele dentro do campo e ele guarda. Recentemente ele fez um gol contra o São Paulo, que o Reinaldo tinha saído lá, levantando o joelho. o Reinaldo deu- Devolveu, né? Ele vai ter volta. Mas assim, Dani, é legal. Pô, Gabigol, boa viagem. É isso. Não desrespeitou. Não. O Zé, lembra? Tudo bem, o tá no limite ali. O Zé jogou Legal. com um cara que não gostava muito dessas coisas, que era o Viola. O Viola, uma vez numa final, Gostava. fez o porco. Cara, Não fez o Zé. porco? Você tava lá. Não, eu tava Tava no futsal, na né? base ainda. É isso. Tava Mas na você base. tava depois do Por causa elenco. dessa final aí, Só que eu tinha um comecei a segundo jogar. jogo ainda. Isso. O Viola fez o porco. Aí pegaram mandaram ele embora imitando todo o mundo, porco aí eu tive a chance. Aí tinha que esperar acabar, passavam né? na concentração do Palmeiras. Foi 4x0, Palmeiras foi campeão. E é isso que vale. Você acha que não tá faltando esse Não, futebol, acho que Zé? tá Eu acho faltando legal. futebol, desde que seja uma coisa sadia, É. né, sem ofensa, sem gestos obscenos. Pô, legal, daqui a pouco tá todo mundo agora curioso para ver o que o Gabigol vai fazer. É isso. É legal isso, chama... Você pode ter certeza que o Gabriel também não se incomodou. Ele gostou e vai usar de ele deve combustível. Já tá ele pensando. Ele Tá deve ter pensando. dado risada. Claro. Deve ter dado risada. E é legal isso. Faz parte. A gente precisa saber um pouco. Futebol é alegria. A gente já tem uma vida tão difícil. Isso aí. O Neymar provocar eles. toma cartão amarelo porque faz careta, ou, sabe? O que é ridículo, O que é né? ridículo, né? Então façam um gol. Eu tô sentindo falta daquelas apostas, sabe, antigamente? Nossa. Vou marcar um gol aí, se eu A gente se eu pode perder. fazer uma aposta, se você quiser. Opa, Copa do aí Brasil. sim, Quer agora fazer eu uma senti aposta? firmeza. Mas por quê? Por que você fazer Experiência com o Zé? agora. Porque alguém tem que estar do outro lado. Para apostar tem que ter duas pessoas. Mas por que você Entendeu? com o Zé? Porque eu apresento o programa, podem sei lá, você quer pensar apostar em você? Então achar você que o ficou mesmo- você Eu ficou não vou ressentido, tomar, quer eu não vou apostar tomar o você seu na lugar, Copa porque do você... Brasil? Não, porque a Copa do Brasil, eu e você, por que você não Não, porque Pedro, eu os dois deixo estão- você ir. Não, eu só Aposta quero você e o entender. Zé. Só quero entender. Ah, Você não, Mas Zé. eu acho que Zé. cabia Flamengo uma e boa. Corinthians, Quer estar do outro lado da Não, aposta do Zé eu quero Elisa, só percebeu? entender, Prati. A gente tem direito. Coloca a bola de prata aí, que eu quero ver quem é que fã tá do nesse bom bola de futebol prata. dele. Agora, Cara, é o seguinte, não tinha visto ainda a brincadeira porque eu me desliguei das redes sociais de tanta raiva que eu fiquei depois do jogo, né? Aquele jogador que fez assim, aí Gabigol, boa viagem, Gabigol, fazendo ali a comemoração do Gabigol, é uma brincadeira de futebol, né? O Gabigol, quando a gente venceu o Campeonato Brasileiro de 2020, no final, dentro do gramado, o Gabigol com a taça, né? Com a taça na mão ali, junto com o Felipe Luiz, junto com o Diego Ribas, fez uma live também no Instagram e começou a zoar o Thiago Galhardo, cara. Naquele momento lá, o Gabigol zoou, né, o Thiago Galhardo, que tinha feito uma live com a mão no nariz, tal, falando cheirinho, não sei o quê. E daí, quando a gente venceu o Campeonato Brasileiro naquela ocasião, o Gabigol fez uma live zoando o Thiago Galhardo. E vai ter volta, cara, porque o Gabigol gosta de provocar também, né? Pode ter certeza que vai ter volta. O Flamengo, galera, pode terminar o ano com 2 títulos top, né, cara? Copa do Brasil e Libertadores. Se Deus quiser, a gente vai vencer esses títulos e o Gabigol pode ir lá fazer uma live no Instagram e provocar os jogadores do Fortaleza aqui, ó. Olha aí o que a gente venceu, né? E vocês, né? Tipo assim,
Cara, o futebol é zoeira, a gente tem que levar numa boa isso daí, sem polemizar tanto, né? Porque tem muito mimimi, né? Chega de mimimi também, né? Não é qualquer coisa também que a gente vai ficar se ofendendo. Eu não vi nada demais na brincadeira ali do cara do Fortaleza. E sobre o futebol, hein, galera? É pra preocupar? É pra tanto? Será que o Flamengo caiu tanto assim de rendimento? Foi um jogo atípico? O Flamengo ontem jogou mal, cara, mas jogou mal o segundo tempo, né? No primeiro tempo nem acho que jogou tão mal assim. E o primeiro gol lá do Pedro Rocha, que jogou no Flamengo e não fez nada no Flamengo, fez 2 gols ontem. O primeiro gol foi um golaço, cara. Foi um golaço. Claro, com falha de marcação do Davi Luiz, né? A gente pode levar em conta isso daí. Onde que estava o Rodinei, que não estava ali marcando, né? Também. Só que foram falhas não só individual, foi uma falha coletiva ontem, né? No segundo e no terceiro gol do Fortaleza. A nossa defesa ontem estava muito mal, cara. Estava muito mal. Isso não pode acontecer, galera, porque agora a gente está em reta final e o Flamengo precisa chegar no dia 12, dia 19 e dia 29 nas finais de Copa do Brasil e Libertadores confiante, jogando bem, cara. A gente não pode cair de produção agora nessa reta final. Cara, vou ser sincero, tô preocupado, mas a gente tem que acreditar no time, a gente tem que apoiar. É isso aí. Vamos vencer se Deus quiser. O Corinthians também não tá jogando essas coisas. O próprio Atlético Paranaense, né, perdeu também para o time do Santos por 2-0. Na terça-feira, né, teve o jogo Santos e Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense tomou 2 gols também, cara. Vamos acreditar, nação, vamos lá, porque a gente pode terminar o ano com a conquista da Copa do Brasil e da glória eterna, Libertadores. Eu acredito, cara. Vamos apoiar o time. Saudações rubro-negras. Fui.